Por que a igreja não trata a pornografia como trata o cigarro e a cerveja? Por quê? Por quê? É ridícula a forma como a igreja aborda ainda questões de pornografia. Excetuados os ministérios sérios, né? Como o Ministério Vida Pura, que é um bom exemplo de uma abordagem de um discipulado realmente sério cristocêntrico nessa área. Mas eu estou dizendo em termos gerais, quando vão falar, quando vão dar aconselhamento, naturalizam, não falam, minimizam. Por quê? Porque você sabe que é um grande número de pastores, de líderes, né? De casais das igrejas, que eles estão totalmente atolados na pornografia, filho. Quando não há, tem muitos temas que o povo não toca, não é porque é tabu, não. É porque é pecado mesmo escondido, entendeu? Porque as pessoas não têm autoridade moral pra falar. Então aqui, ó, entendeu? E quando alguém apresenta a situação, minimiza. E eu vou te falar, a pornografia, ela é adultério. E é um mal do século, né? E às vezes adultério muito pior do que o físico. E ela é uma droga digital, mais potente que qualquer droga, como crack ou cocaína, o poder de viciar. Destrói mentes, tem destruído futuros e casamentos. É um pecado não só pessoal, mas é um pecado social também. Por que é um pecado social? Ele é um pecado pessoal, individual, que tem consequências coletivas, porque estão alimentando a indústria de mais de 100 bilhões de dólares. E essa indústria, ela promove um monte de sexualização da violência, estupro, incesto, pedofilia. Zoofilia, tudo. Não, a objetificação das mulheres, a destruição dos jovens, a destruição das crianças. Dos casamentos, né? Entendeu? É um pecado também social. E aí eu vou te dizer, por que a igreja não trata a pornografia como trata o cigarro e a cerveja? Por quê? Porque imagina o seguinte cenário. Tem um irmão bebendo e fumando. A reação de todo mundo é o quê? Principalmente o pregador, ou a pregadora, ou o pastor. Acabou, irmão. Acabou. Não adianta, as pessoas vão simplesmente, na maioria, né? A maioria das pessoas vão simplesmente dizer, não é crente, é desviado. Agora, se um pastor, um líder, ou um marido, sei que lá, fala, pois é, né? Tô afundado na pornografia. Mas não é capaz de falar que às vezes a pornografia que tá vendo, a pornografia que tá levando até pra cama de pedir pra esposa, fazer de conta que você é minha filhinha. Sabia que tem isso, né? Tem. A pornografia que leva pra cama e fala pra esposa entrar em fantasias e fingir que é o pastor que tá chegando em casa na hora que o marido... eu atendo esses caras. Mas eu nunca vi os sujeitos que consomem essas atrocidades. Obrigam alguns as esposas a verem. Outros obrigam as esposas a encenarem a pornografia, o que eles veem. Outros obrigam as esposas e tentam, e elas fragilizadas, acabam cedendo em algum sentido, mas eu ensino. Aceitar a pornografia é tão pecaminoso quanto usar. Então é necessário que as esposas também se despertem para esse sentido. Mas eu entendo que muitas, pela manipulação e achar que é obrigação delas agradar, como também é ensinado a homens, até dentro da igreja, que a mulher é obrigada a agradar. E algumas têm umas ideinhas meio fracas, né? E elas acham que elas precisam fazer isso para salvar ou manter o casamento. Mas essas fantasias são levadas. Mas às vezes parte da mulher também é fantasia, né? As mulheres também têm um senso de fantasia, né? Tá, mas falando do caso dos homens, primeiro. Eu nunca vi ser disciplinado. Às vezes Até nunca então. foi essa, né? Por causa da pornografia? É. E ainda é dito. Aí, coitado, então, meu irmão, pois é, meu irmão, agora vigia, minha irmã. Você tem que entender, entendeu? Imagina se a igreja tratasse a pornografia. Só que o mal que a pornografia faz é muito pior do que o da cerveja e do cigarro. A destruição para a mulher, a destruição para esse homem, a destruição para os filhos, a destruição para outras mulheres. A manutenção de uma cultura pedofílica, uma cultura de estupro, é mantida por essa indústria também violenta. De divórcio, olha quantos divórcios! Mas isso daí é minimizado, banalizado. Sim, tem até uns ensinadores aí que são muito respeitados. Mas eu considero também como abuso evangélico no sentido da sexualidade, que é um abuso, pastores dizer para esposas que tem que aceitar a pornografia dos maridos, eles minimizam a pornografia. Dizem, ai, minha irmã, você tem que atender, tem que ajudar, você tem que cuidar. Imagina, só por isso, eles minimizam. Alguns até naturalizam e colocam como se fosse só uma fraqueza, uma necessidade dos homens. Obriga a mulher a aguentar, suportar, às vezes até colocar a culpa na mulher pelo fato do homem, dando a ela assim, sabe? Como vamos dizer assim, insinuando que talvez ele está na pornografia porque ela não está sendo suficiente. Tem até livro evangélico que traz essas premissas, sabia? Tem livros por aí que eles passam a ideia de que muitas vezes quando o homem cai em imoralidade sexual, pecado sexual ou pornografia, provavelmente ele não está sendo suprido sexualmente pela esposa. Quer dizer, coloca um viés de uma culpa. Isso é um abuso, gente. Dentro desse pensamento aí, pastora Laodiceia, se for assim, então hoje em dia, pelo aumento do índice das mulheres também ver pornografia, são porque os homens não estão suprindo as necessidades dela? Se for usar a mesma lógica, né? Então, a gente poderia colocar a culpa no homem. Mas uma pessoa que usa pornografia, o problema não são as outras pessoas, não é o cônjuge. O problema está na pessoa. E nem o cônjuge vai ser a solução. O esposo, se a pessoa entra numa condição de vício, de consumo de pornografia e vício, ainda que a mulher queira, né? Ou seja, até sugestionada a assumir a culpa não é da mulher. Se a mulher entra, a culpa não é do homem. Isso é uma escolha, tá? Por que a pessoa está indo para esse caminho?